quais são os padrões de pensamento, o que você acredita que está te atrapalhando. Você sabe? Ou você nem sabe, você só sabe que, ai, é tão difícil, ai, eu não gosto, ai, eu não quero, ai, eu vou desistir. É assim que funciona? Pois é, todos esses pensamentos negativos que fica vindo aí durante seu processo de emagrecimento estão te atrapalhando. Sabia que está te atrapalhando? Ei, quem chegou aí no Face, e aí você desiste por causa dessa voz. Você sabe qual é a voz? Você sabe qual que é o padrão da voz? O que ela fala sempre com você? É a mesma voz e ela fala sempre a mesma coisa e sempre nos mesmos padrões, assim, é naquele horário, naquele lugar e para fazer aquela tarefa. É exatamente assim. Por quê? Porque esse pensamento aí, ele gera uma emoção. E a gente faz o que a gente faz baseado no que a gente sente. Quem manda em você não é seu pensamento. Ai, hoje eu gostaria de fazer exercício. Não. Quem manda no seu comportamento é o que você está sentindo. Ai, hoje tá calor, né? Não vou fazer exercício não, porque tá calor. Entendeu? Você tá querendo atender essa emoção aí. Não é porque você tá achando que não pode. Pois é, e aí como é que a gente vai controlar esses pensamentos que estão atrapalhando a gente? É fundamental você ter esse controle, porque senão você vai sempre desistir. Sabe quando você dá um passo e depois você dá outro passo para trás, aí você dá um para frente, você dá um para trás e no final das contas você tá sempre igual? Você tá sempre com o mesmo peso, você tá sempre fazendo dieta, a vida inteira você faz dieta, a vida inteira você tá acima do peso e nunca consegue alcançar o que tanto deseja. E aí, como é que a gente resolve isso aí? Pois é, então é importante o que a gente sempre tá pensando. Por quê? Porque eu entendendo qual que é a minha comunicação, o que é que me faz desistir, isso aí vai me ajudar a não parar. Porque se eu não sei, eu vou sempre ouvir a voz. Sabe por que eu vou ouvir a voz? Porque essa voz quer me proteger. Essa voz é minha amiga. Não é aquela voz que tá assim querendo me prejudicar. Essa voz tá querendo o meu bem. Ela não quer que você canse. Ela não quer que você machuque. Ela não quer que você se esforce. Ela não quer que você emagreça, porque emagrecer significa... A pessoa está doente, quando a gente está magro, né, a gente está doente, então o meu cérebro entende, opa, eu vou proteger essa pessoa. Como é que nós vamos treinar essa mente para poder pensar diferente, para fazer o que eu preciso fazer, que vai me ajudar a emagrecer e que vai me dar suporte para me levar lá? A gente pode treinar a nossa mente para pensar diferente, para a gente agir de forma diferente. E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que dar comando, porque a nossa mente precisa de uma direção. Se ela não tem uma direção, fica perdida. Ai, hoje eu vou... Se você não tem, por exemplo, aqui uma agenda, vou mostrar até minha agenda nova. Minha agenda nova, toda bonita. Se você não tem uma agenda, escrito o dia, a hora, o que é que eu tenho que fazer? Você vai acordar e vai falar assim, ai, hoje eu não tenho compromisso, então eu vou ficar mais um pouquinho na cama, eu vou assistir um pouquinho de televisão e assim vai. Então você precisa de dar comando para a mente, para você ir onde você tem que ir. Porque se você não der esse comando, é ela que vai tomar a decisão. E qual que é a decisão da nossa mente? É paz e amor, zona de conforto, ficar tudo como está. Mas se eu ficar no paz e amor, no sofá, tudo como está, eu vou ter o corpo que eu desejo? Eu vou emagrecer? Porque comer eu vou, né? E dá-lhe caloria. Aí eu desequilibrei tudo. E a mente não quer que a gente vença, por quê? Porque ela quer só que a gente sobreviva. Ela não quer que a gente supere, porque isso é risco. Lembra do risco? Ela quer só te proteger? Pois é. E aí, como é que nós vamos fazer se a mente não quer que eu vença? Se a mente não quer me ver uma pessoa de sucesso? Eu tenho que dar comando para ela. E vence nessa história aí quem tem o maior domínio da mente, quem tem maior controle emocional. Porque quem não deixa ser dominado por ela, consegue subir os degraus mais alto, entendeu? E esse pensamento aí, que é o que me atrapalha a emagrecer, que é o pensamento sabotador, pois é aquele ali que ele faz assim, ó, não vai hoje pra academia não, porque tá muito calor. Então a recompensa é, fica no ar-condicionado e no ventilador. E ela tá buscando o quê? Um prazer imediato. Porque fica aí no ar-condicionado. Mas no longo prazo, se eu não ir, ficar só na comodidade, qual que vai ser o resultado?
Eu vou ficar forte, com músculo, vou emagrecer? Não. Entendeu? Então a mente sabotadora, ela tá sempre querendo uma recompensa imediata. Um prazer ali imediato. E não lá no longo prazo. Pegou? Uma chave aí para você já anotar. E se o seu padrão atual de pensamento tá te sabotando, ele não vai te ajudar a mudar os hábitos que você precisa, mudar seus comportamentos para ser uma pessoa magra. Por exemplo, como é que eu sou, hein? Eu sou indisciplinada, eu tô acima do peso, mas eu quero ser magra e disciplinada. E aí, com os mesmos pensamentos que me fez estar acima do peso e indisciplinada, vai me levar a ser uma pessoa magra e disciplinada? Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, você tem que entender, qual é o meu padrão? O que me sabota? Quando a gente conhece a gente mesmo, fica mais fácil. Então, você vai identificar ali qual é o meu padrão, como é que eu me saboto. A partir daí, você vai criar frases que vão orientar a sua mente. Eu não falei que a mente precisa de um guia? Se eu não sei para que lado eu vou, qualquer caminho serve, é assim que ela é. Então, você tem que ter um guia que faz sentido para combater esse pensamento que vem. Porque quem está acima do peso, qual que é o pensamento que vem? Só hoje, eu mereço. E vem aquelas historinhas, né? Está cansada, deixa para amanhã. E aí você tem que combater com frases que seja contrária dessas, que vai te levar onde você deseja chegar e que esteja no presente. Então, seja positiva e que seja no presente. Então, quando eu pensar alguma coisa de mim, quando eu falar alguma coisa de mim que não vai contribuir, que só vai me dar o prazer imediato, eu tenho que pegar toda aquela energia e impulsionar para ter um novo discurso. Como é que tem que ser o novo discurso? Já está pensando aí? Já vai bolando, já vai criando um novo discurso aí. Mas resolve, Ana, eu ficar só assim o dia inteiro? Eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra. Resolve? Só isso não resolve, que é o que eu trato lá na nutrição emocional. A gente tem que acessar o inconsciente. Então, esse consciente que fica, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra, e ele fala, mentira, 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 né? Que lá no fundo ele fica, mentira, mentira, mentira. Ele tem que estar meio zen, meio descansado, pra gente poder colocar a comunicação nova e lavar mesmo, tirar a suja e colocar a nova, tirar a suja e colocar a nova. Aí assim eu vou conseguindo trocar aquele sabotador ali. Mas enquanto isso, você vai rebatendo esse sabotador aí com frases que são positivas. E aí, como é que vai fazer assim? Como é que vai ser a frase? Quando você pensar algo negativo de você, na mesma hora você vai corrigir. E trocar tanto a fala quanto o pensamento. Existe aquelas gominhas, vocês já viram, que puxa a gominha e solta quando você fala alguma coisa negativa, que é contrário àquilo que você quer, você... Aí na mesma hora você sente a dor e corrige. Não, é isso. Aí você vai lá e corrige. Se eu quero ter um corpo saudável, eu tenho que alimentar saudável e tenho que fazer exercício. Mas eu quero um corpo saudável e eu alimento tudo errado, e eu tenho preguiça de ir na academia, de fazer exercício, e aí como é que eu vou ter o resultado? Então, é importante o quê? Para você já sabe o que você quer, não é? Então, para você ter esse resultado que você quer, você tem que descobrir qual que é o pensamento que está te atrapalhando chegar nesse resultado. Pegou? Por quê? Porque é esse pensamento aí que faz com que você escolha aquilo que não vai te levar para onde você quer chegar, que não vai ser favorável para o seu processo, tá bom? Então, eu tô com uma rotina, Ana, cansada demais, tô estressada, aí eu chego em casa, assim, brava, nervosa com o trânsito, com o calor, e com o chefe, com tudo. Aí você vai e fala assim, eu mereço comer. Não, hoje o dia foi, eu mereço uma cervejinha, eu mereço um sanduíche, eu mereço uma pizza. E daí você vai falando tudo que você merece. Mas, como é que nós vamos trocar aí? A hora que você tá lá, né? Tipo assim, nossa, eu mereço. Aí você já vai pensando na padaria, você passa lá na padaria. E aí você vai e fala assim, só hoje eu vou levar esse pudim aqui, só hoje. Não
tem problema, só um pedaço a mais não vai fazer diferença, só hoje. Aí você vai de um pedaço a mais, uma fatia a mais, um prato a mais, um doce a mais. E quando você percebe, isso aí a mais é todo dia. Ou 4 vezes, 5 vezes na semana. Tem mais o a mais do que o a menos, do que o normal ali. E aí? Com esse comportamento, escutando essa vozinha, você vai emagrecer? Pois é. E o problema é o quê? Que a gente não conta. Não conta esse pouquinho a mais, né? Você vai só falando assim, ó, Ana, eu fiz tudo certinho. Eu não sei por que eu não emagreci. Igual hoje, conversando com uma cliente, já estava desanimada. Ai, tô com vontade até de desistir, e aquela coisa toda. E o resultado na balança não foi lá daqueles, né? E aí eu falei, e aí, como é que foi a semana? Ela, essa semana não fiz nada certo. Eu comi doce e eu comi sanduíche. Aí eu falei, ah, tá, e aí, como é que foi o final de semana e tal? Aí ela nem tava lembrando que foi o picolé, que o marido comprou uma caixa de picolé, tinha 50 picolés. Então, foi picolé adoidado, foi caipirinha quando ela viajou lá no final de semana. Então, ela lembrou só do doce e do sanduíche. Por quê? Porque o sanduíche ela comeu ontem. A gente lembra só do hoje e do ontem, mal do hoje, né? Hoje eu nem lembro. Ah, o que eu comi no almoço? Entendeu? Então, é assim, ó. Eu fiz, atendi um desejo e depois eu esqueço. Aí no final eu falo assim, ó. Mas eu faço tudo certo, eu não sei por que eu não emagreço. Né? Assim, alguém conhece alguém assim? Pois é, e aí vai do só hoje, só mais um pedaço. Assim a gente vai errando todos os dias. E de um dia após o outro, no final das contas, você sabe qual que é o resultado, né? A gente olha lá no espelho, vai vestir a roupa e já entende qual que é o resultado. E aí, se for só mais um pedacinho, ou só hoje, do ponto de vista, né, fisiológico, de energia ali, de calorias, tudo bem, é só um pedacinho. Mas, se todos os dias eu aceitar só hoje um pedacinho, eu vou ficar fraca. Como é que aquela cliente estava, que comeu esse monte de coisa errada? Desanimada, você começa a ficar frustrada, triste com você mesmo, que você tá fraca, desanimada, não é assim que a gente fica? Pois é, e aí quando eu tô com todas essas emoções, eu vou lá e como mais. Se eu tô desanimada, aí eu começo só a ver problema. Nossa, que calor. Ai, aí, qual que era a desculpa? Eu comi porque meu joelho tava doendo. Eu acho que é isso. Por isso que eu comi demais. Meu joelho tava doendo. O que tem a ver? Ah, esse calor faz a gente comer mais, né? Aí você pensa, o frio também faz a gente comer mais, o calor também. Você percebe? Que aí a gente vai inventando desculpas e de uma desculpa atrás da outra, o que que acontece? A gente não emagrece e vem só frustração e vem aquele pensamento de que não dá certo pra mim. E qual que é o próximo passo? Eu vou desistir. E aí eu desisto hoje, aí amanhã eu recomeço e depois eu desisto de novo. Aí eu dou um passo pra frente, um pra trás, um pra frente, um pra trás. Eu nunca saio do lugar. Sabe aquelas pessoas, você conhece aí alguém que já tem 10 anos que faz dieta e 10 anos tá do mesmo peso? Ou até um pouquinho a mais? Ah, gente, essa pessoa, desde que eu conheço ela, a vida inteira ela faz dieta. Por que ela não emagrece? É esse um pouquinho a mais, é essa ouvir essa vozinha aí do sabotador que vai atrapalhando a gente. E quando eu vou cedendo, é sensação de derrota, é que eu sou um fracasso, eu não venci um bombom, eu não venci um pão, um doce. Ah, se eu já comi assim errado hoje, eu vou comer errado a semana toda. Aí você desanda tudo e reforça aquilo que você acredita que é difícil demais emagrecer. Eu acho que eu não vou emagrecer nunca. E a gente esquece que não é só emagrecer, a gente esquece que tem a saúde, né? A gente esquece que o excesso de peso é 60% a mais de ter câncer, é infarto e é problema demais, articulares, né, dores nas articulações, por desgaste, é muita coisa que o excesso de peso vem, mas eu não penso no futuro. Eu falei assim, toda vez que eu atendo um idoso, aí que eu reforço mais ainda que eu vou fazer exercício para eu ficar bem, porque eu vou chegar lá, eu vou envelhecer, e aí será que eu quero envelhecer e estar com essa limitação que eles estão? Ou eu quero envelhecer sem precisar de estar usando fralda, sem estar com dificuldade de andar, sem estar totalmente dependente do outro, porque nós vamos chegar lá. Aí como é que você quer chegar lá? Vai depender do hoje. E hoje, como é que você está fazendo? Você está falando assim, ó, só mais um pouquinho, só hoje.
Amanhã eu começo, e daí a gente continua 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, quando a gente assusta, lá tô eu, toda ferrada, toda cheia de artrose, de confusão. A gente tem que afastar esses pensamentos aí, que fica mandando a gente parar, a gente aceitar qualquer coisa e reforçar quem que você é mesmo, qual que é a sua identidade, eu sou assim, assim, assim. E aí você tem que fortalecer o seu músculo da vitória. Quando a gente passar por essa experiência que a gente está forte porque eu não cedi, cada vez você vai confiando, você dá conta que você é capaz. Você vai vencendo e você vai lembrando e percebendo que cada vez você é mais capaz, você é mais capaz. E aí quando você perceber, você alcançou aquilo que você deseja e muito mais. Porque se eu não sou capaz de vencer um docinho, o que eu vou vencer na vida? Se eu não venço, eu falo, é muito difícil, eu não consigo ficar sem o pão, eu não consigo ficar sem o açúcar. Você não consegue ou você não quer? Né? Na verdade, você não quer. E aí você fala que você não consegue, cada vez você se sente mais fraca. E aí você vai vencer o que na vida? A hora que vier lá os problemão do trabalho, os problemão da vida, aí a gente vence, né? Aí a gente vence na marra. Então, fortaleça esse músculo da vitória, falando assim, eu consigo, eu sou capaz, eu posso, e eu vou dar conta, eu já dei. Aí você começa já a visualizar aquilo que você quer. E cada vez que a gente vence uma etapa, você vai ficando cada vez mais forte. E aquela crença de que era difícil emagrecer, de que eu não conseguia, ela vai indo embora. Porque as experiências novas de que eu consigo, eu resisto e eu sou capaz. Então é essa nova verdade que vai sendo colocada na sua vida. E seu músculo da vitória tá fortalecido e você, quando assustar, você vai emagrecer. Combinado? E o que a gente precisa saber então, Ana? O que me sabota? Quais são os pensamentos? Porque se eu não sei, eu não consigo combater ele. Se eu não sei o que me atrapalha, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou mudar aquilo que está me impedindo de alcançar o resultado que eu desejo? Eu preciso saber. Eu tenho que voltar lá. Vamos supor, hoje eu estava diante de um alimento que não estava programado na minha dieta. Então tá muito calor, aí não tá incluído lá na minha alimentação saudável o sorvete. Mas hoje eu fui lá e resolvi comer o sorvete. Tá, qual foi o pensamento que te levou a comer o sorvete? Só hoje está calor, beleza. Mas e amanhã? E depois da manhã? Aí você vai lá no supermercado e compra um potão e deixa na geladeira. E aí tá lá. E aí o que você fala pra você? Aí todo dia você fala a mesma coisa, né? Não é só hoje. E aí eu vou fazer dieta depois, eu vou entrar na academia. E você não pensa lá no futuro que isso aí vai trazer um prejuízo para você. Você pensa só na vontade, no desejo ali. Então não tem essas coisas em casa que não vai contribuir, tá bom? E como é que a gente vai fazer então quando você falar assim, eu mereço comer, afinal de contas eu trabalhei tanto. O que você costuma falar? Eu mereço comer, eu preciso de um doce, só hoje. Eu preciso comer isso, eu não comer isso hoje. Eu sou um fracasso, viu? Eu não resisti. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Se eu não comer, o que o povo vai achar de mim? Vai achar que eu sou chata? As pessoas vão me criticar porque eu estou fazendo dieta, eu já fiz tudo errado hoje mesmo, eu vou continuar comendo. E aí, qual que é a frase que mais vem? Igual eu falei, existem 23 sabotadores do emagrecimento que são comprovados. Então, tem os 23. Quais são aqueles mais fortes? Mais fortes que vêm todos os dias para mim. Todos os dias ele fala no meu ouvido e eu obedeço ele e eu escuto. Então, você tem que entender, é você. Por que eu tô pensando isso? E aí você começa a investigar a sua história e você fala assim, então eu faço isso por causa daquilo. Igual eu tava comendo chocolate, sabe por quê? Porque à tarde era o momento de descanso para eu voltar a trabalhar no final da tarde e da noite. Só que eu estava lotada de tarefa para fazer, coisa que não estava na minha capacidade. Então eu já sabia que eu não ia dar conta, já vinha aquele sentimento de frustração, de que mais um dia, amanhã, eu vou deixar para amanhã. Isso aí já gerava uma dor, então antecipadamente de sentir a dor, minha mente falava assim, come um chocolate, porque o chocolate ia trazer aquele prazer, aquele sorriso. Percebe? Aí depois que eu identifiquei esse padrão,
eu ensinei como é que tem que ser a mente, e aí eu nem lembro que o negócio mais existe. E assim acontece na nossa vida, em todas as áreas. Ah, Ana, é à noite que eu como mais, durante o dia eu faço tudo certinho. E aí é à noite por quê? Aí você começar por quê? Tem que ser igual criança mesmo, sabe? Criança que fica assim, e por quê? E por quê? Então, cada porquê que você fala sobre você, você vai se entendendo mais. E você só consegue se curar quando você se entende. E aí, o que nós vamos fazer então para vencer essa eu mereço comer, é só hoje e tal? A gente tem que ter aquela comunicação assertiva, né? Aqueles pensamentos que vai mandar correr aquele sabotador. Por exemplo, hoje estou com preguiça. Aí você já fala, preguiça? Só porque eu estou com preguiça que eu vou fazer. Então, assim, aí você não termina, você começa as coisas e larga tudo no caminho. Eu termino tudo que eu começo. Aí a hora que você começar a fazer uma coisa, você já lembra, eu termino tudo que eu começo. Aí você fala, nossa, eu termino, né? Então eu vou terminar. Mesmo sem querer, eu vou terminar. Só para honrar o que eu falei que eu sou. Eu sou isso, aquilo, então eu vou honrar isso que eu falei. E assim você vai com frases positivas, afirmativas e forte. Então você já cria um mantra aí, já cria uma frase elaborada que já vai sair na hora que aquela vozinha vier. E essa frase vai ser aquele motivo que vai te levar a vencer mais um dia e emagrecer. Então, o que você tem que fazer? Você já tem que deixar preparado, já deixa pronto ali, já escreve, ó, é nessa hora que eu erro e é esse alimento que eu como e é essa voz que eu escuto. Então, toda vez que vier essa voz, é só trocar o padrão, sabe? Você troca o padrão. Quando eu ouvir essa voz, eu vou fazer esse tipo de comportamento e vou falar essa frase aqui para rebater aquela. E assim, você vai consultando essa frase aí em todo momento que for te atrapalhar. E você vai ler aquele cartão ali, você fala o que você é e a frase que você vai trocar. Tá bom? E como é que nós vamos fazer essa frase aí? Eu sou magra e saudável. Eu sou cheia de energia. Eu consigo tudo que eu quero. Eu termino tudo que eu começo. A minha alimentação é saudável. O meu corpo é magro. Aí você vai criando todas aquelas frases para você mesmo acreditar quem você é. Porque você é. Só que o que acontece? A gente vai perdendo, através das experiências da vida, de uma pessoa falando ali de alguma coisa de você, e você acreditando na voz da outra, e nas nossas incapacidades que a gente vai tendo no dia a dia, a gente vai perdendo poder. E a gente esquece de renovar todos os dias que a gente é imagem e semelhança do Criador e que a gente domina sobre todas as coisas, todas, sobre os nossos pensamentos, sobre a comida, sobre tudo. Só que a gente esquece, a gente não renova todos os dias e a gente vai acreditando naquilo que o outro falou de mim. A partir do momento que eu vou acreditando naquele monte de mentira, eu vou me perdendo. Aí eu falo, quem eu sou mesmo? A gente perde o nosso propósito, a gente perde a nossa identidade, a gente fica assim. Aí daí vem a ansiedade, daí vem a depressão, vem aquele monte de problema. Porque a gente não sabe que a gente realmente é imagem e semelhança. Pensa se ele criou tudo. E se ele é o Todo-Poderoso, eu sou filha do Todo-Poderoso, eu sou assim também. E eu posso tudo que eu quiser, eu posso todas as coisas. E aí você vai se fortalecendo todos os dias. E em todo momento você vai lembrando. Se precisar, você escreve, aí você lê e fala, é verdade, eu sou isso aqui mesmo. E você vai colocando tipo uma pulseirinha que te lembra, alguma coisa para recordar ali. E quando vier aquele pensamento assim, eu mereço comer, né? Afinal de contas, hoje está tão calor, eu mereço alguma coisa. Aí você vai ver o que está escrito, que você escreveu. Você falou, sabe o que eu mereço? Eu mereço não sentir dor mais no meu corpo, porque meu corpo é forte, flexível e é saudável. Aí você vai falando, o que eu mereço é escolher as roupas que eu quero e não a roupa me escolher. O que eu mereço é brincar com meus filhos sem cansar. O que eu mereço é ver meus netos, é ver meus filhos se formando. E aí você vai falando tudo que você merece, que é realmente o que você quer. E não o que você merece é comer aquilo que vai te dar um prazer de 5, 20 minutos e depois você vai querer tudo de novo. Aí você fala, o que eu mereço é isso, e é isso que eu vou ter, porque eu não vou ceder essa preguiça, eu não vou ceder esse desânimo. E assim a gente vai se fortalecendo, vai enchendo de energia e vai todos os dias aumentando o nosso poder, E quando se assustar, você está conseguindo todas as coisas.
Então, tudo isso que eu acredito aí é uma coisa minha, não é uma verdade absoluta. Por exemplo, assim, o que minha mãe fez, eu acredito que aquilo que a minha mãe fez, que foi o que a minha avó fez, que é uma verdade para mim. Mas é uma verdade só minha, não é uma verdade absoluta. E aí eu vou me limitando a fazer aquilo que seria melhor para mim, porque o que eu acredito é só isso aqui. É só o que os meus olhos conseguem ver. Então a gente tem que avaliar quais são essas crenças, que tem 52 crenças, tipo assim, dieta é prisão em relação ao emagrecimento. Dieta é prisão, ou comer saudável é ruim, pagar para sofrer, para fazer exercício. Então tem várias coisas que eu acredito e ninguém quer ser chamado de mentiroso, né? Por exemplo, assim, se eu falo que é difícil emagrecer, se eu emagrecer sem sofrer, que eu tenho que sofrer para emagrecer. Se eu por um acaso emagrecer sem sofrer, eu vou ser chamada de mentirosa, porque eu acredito e eu falo para as pessoas que dieta é prisão. E aí, se eu tô emagrecendo sem sofrer, opa, aí eu não vou querer ser chamada de mentirosa, então eu vou me sabotar inconscientemente. Eu nem percebo, mas a hora que eu estiver indo pro caminho certo, lá tô eu desistindo de novo. E aí adianta a pessoa fazer dieta? Ela vai sabotar. Adianta ela, eu vou fazer academia para emagrecer? Ela vai sabotar. Por quê? Porque na mente dela, ser magro é um problema. Ser magro é bullying, ser magro eu tô feia. E não é uma verdade, mas a verdade absoluta é para ela. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Para a gente conquistar aquilo que a gente quer, a gente tem que acreditar que aquilo é possível. E não que é uma mentira se acontecer o contrário. Igual eu falei, a gente pode conquistar todas as coisas, mas eu tenho que acreditar que é possível. Porque se eu acreditar que não é possível emagrecer, que é difícil demais, eu não vou nem me esforçar. Eu vou sempre desistir no meio do caminho, porque o nosso cérebro está programado o quê? Para sentir prazer e fugir da dor. Toda vez que eu estiver sentindo dor, eu vou fugir. Então, se eu for fazer uma dieta e vai trazer dor para mim, eu não vou nem começar. E quando a gente fala assim, vamos emagrecer, vamos fazer dieta, o que você pensa? Você quer o resultado. Mas a hora que você pensa que você não vai poder comer aquilo que você queria, você não quer. Por isso que a gente procrastina, por isso que a gente fala assim, na virada do ano que vem eu vou. Ano que vem eu não aceito mais esse peso, eu vou emagrecer 10 quilos, ano que vem. Aí chegou ano que vem, não acontece, chegou outro, não acontece, porque a gente está com a memória de que dieta é sofrer, dieta é frustração. Por quê? Porque eu já tentei várias vezes e eu emagreço e eu engordo de novo, ou eu desisto. Então tudo isso aí está guardado. Como é que eu vou emagrecer então, Ana, se dieta é sofrer, se isso tá gravado lá na minha mente? Daí que entra, não é? Daí que entra a nutrição emocional, que é o quê? A gente reprogramar tudo aquilo que eu acredito que é uma verdade só minha e que me limita. Então, a partir do momento que eu entro, é como se eu estivesse fazendo uma cirurgia cerebral. Igual tem a cirurgia do estômago, é a cirurgia na mente. Então, é através de ciência, é tudo científico, pesquisa, você vai lá e você vai fazer uma desprogramação, uma reprogramação lá no seu cérebro, através de algumas técnicas onde você não gostava daquele alimento e hoje você já come tranquilo. Onde você amava comer pizza. Nossa, eu amo pizza, eu não consigo resistir. E quando eu compro a pizza, eu já como logo a pizza grande sozinha. Eu como 5 pedaços, 8 pedaços. Você, através da reprogramação desses alimentos, você consegue começar, ao invés de começar pela pizza ou pela feijoada, vamos supor que você foi lá comer no restaurante a feijoada, você começa pela salada. E antigamente, você nem olhava para a salada, você passava direto, você nem reparava que ela existia. Mas através dessa reprogramação, você começa por ela, você começa a interessar pelo aquele alimento, pelo sabor. E você vai comer a feijoada, mas você não vai comer um pratão mais. Por quê? Porque você já ensinou através dessa reprogramação lá na sua mente que não é assim que tem que ser. E aí você vai emagrecer sem sofrer? Vai. Aí você vai continuar comendo as coisas e mesmo assim emagrecer? Vai. Porque você vai emagrecer de uma forma diferente, você não vai comer mais a mesma quantidade e você não vai ter que restringir assim, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer o exercício. Não, você começa a gostar através
dessa nova programação mental. Por quê? Por exemplo, eu sou magra. E aí, você acha que eu sofro em fazer academia? Você acha que eu sofro em comer o que eu como? Pra mim é tão normal, igual escovar dente, igual dormir, igual tomar banho. E aí, a pessoa que está acima do peso, por que ela sofre? Porque tudo que está gravado aqui está relacionado à dor. Então, se eu trocar tudo que está gravado aqui e eu começar a ter uma mente magra, eu não vou sofrer mais. E assim é o emagrecimento sem sofrer. Quando se assustar, você está tendo hábitos novos, comportamentos novos. Você fala, nossa, eu gosto mesmo de fazer uma caminhada, eu não faço com esforço, eu gosto de comer uma fruta ao invés de comer bolacha, né? Biscoito, pão lá na hora do lanche. Eu gosto de comer uma fruta, porque você começa a enxergar o sabor, você começa a enxergar ela te nutrindo. Então, tudo isso aí é através da reprogramação. E assim, a gente vai indo em cada detalhe. Você vai reprogramando, você vai mudando algumas chavinhas. Então, a média é 2 meses e meio, 3 meses de tratamento toda semana ali. Você fica 1h30, a gente conversa, é uma terapia, né? E aí, através desse tratamento aí, você vai sendo uma pessoa nova. Quando você termina, é muito engraçado. O pessoal fala assim, gente, eu era muito pessimista, eu era negativa, meu casamento estava horrível, e eu estava sem autoestima, e minha relação com os filhos vai mudando todas as áreas. Sabe quando melhora uma área, outra área, outra área? Quando a pessoa assusta, a vida dela tá melhor, assim, financeiramente, profissionalmente, de relacionamento, de saúde, de energia, de disposição. Você fala assim, nossa, o negócio foi completo. E é exatamente isso que acontece. Porque a gente é um ser todo conectado, né? A gente tem alma, corpo e espírito. Não adianta só eu cuidar do meu corpo e a minha alma tá um lixo. Eu só pensamento negativo, cheio de culpa, falta de perdão, amargura. Não adianta. Como é que eu vou conseguir ser uma pessoa magra com um monte de sentimento ruim que eu fico alimentando ali todos os dias? A fuga vai ser na comida, ou no álcool, ou na pornografia, ou no cigarro, ou na droga. O seu corpo vai achar uma fuga. E por isso que você acaba não conseguindo alcançar aquilo que você deseja, porque você está buscando prazer imediato ali. Então, se a pessoa não acreditar que ela é capaz, ela não vai ser capaz mesmo, porque aquilo que eu acredito, eu sou. Aquilo que eu vejo, é. Por isso que eu tenho que começar, às vezes, andar com pessoas diferentes. É assim, ó, para eu ter um resultado novo, eu tenho que fazer um trabalho novo, assim, ó. Eu tenho que começar caminhos novos. Então, os caminhos que eu ia me levava para onde eu estou. Eu tenho, se eu quero um resultado novo, caminhos novos. Aí lá nesses caminhos eu vou encontrar pessoas novas. Aí nós vamos ter ideias novas, a gente vai ter ações novas e o resultado vai ser novo. Então, para eu ter um resultado novo, eu tenho que mudar várias coisas na minha vida, eu tenho que mudar um repertório ali. Porque se eu não mudar esse repertório, o que que vai acontecer? Eu vou reproduzir o padrão antigo e eu vou fazer todo esforço para ser diferente, mas quando eu percebo, lá estou eu fazendo tudo igual. Porque eu estou andando no mesmo caminho, com as mesmas pessoas, tendo as mesmas ideias, as mesmas ações, e o resultado vai ser todo bagunçado. Então imagina aí você criando novos hábitos, você começando a se exercitar, fazendo as refeições ali de maneira diferente, saudável, e aí você vai vendo o resultado, vai aumentando a autoestima, e você vai contagiando, aí a esposa começa, o marido começa, o filho começa, quando vê a casa tá toda fitness, a casa tá toda saudável, e daí você já vai indo pro pai, pra mãe, pras irmãs, e é uma beleza.